Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje Pentecostes. 50 dias depois da ressurreição do Senhor, Ele enviou, cumpriu sua promessa e enviou o Espírito Santo, que desceu em formas de línguas de fogo sobre Maria Santíssima e os apóstolos reunidos no cenáculo. A festa de Pentecostes já era comemorada pelos judeus, primeiro como festa da colheita dos grãos, primavera, o momento que os grãos eram colhidos, dia de ação de graças, dia em que não se trabalhava, celebravam justamente essa bênção de Deus, a colheita dos grãos. Mas no mesmo dia de Pentecostes, festa da colheita, Moisés, depois de ter chegado no Monte Sinai, tendo atravessado o Mar Vermelho e já caminhando no deserto já 50 dias, ele chega no Monte Sinai e recebe de Deus as tábuas da lei. E a partir de então, os judeus passam a comemorar o Pentecostes, tendo em vista justamente esse momento histórico da história da salvação do povo de Israel, receberem a lei no Monte Sinai. E o Espírito Santo se manifestou ali de modo extraordinário, tremor de terra, raios, fogo, porque era necessário marcar a história do povo de Israel com esse chacoalhar que veio de Deus. Mas há outras vezes que o Espírito Santo se manifesta de modo suave, como foi com Elias no monte, Elias no Horebe, quando ele vê a Deus, para saber que Deus iria passar, o sinal era uma brisa suave, um vento suave. Assim também, quando ele entra aqui no cenáculo com os discípulos, portas trancadas, ele sopra sobre os discípulos. São modos diferentes de manifestar do Espírito Santo, mas o mesmo Espírito, como diz São Paulo na segunda leitura, primeira carta aos Coríntios. Qual é a lição que vamos tirar hoje, entre tantas que poderíamos, do Pentecostes nos dias de hoje? Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos. Eles, apóstolos, eram 11, não havia sido ainda escolhido Judas, o substituto de Judas, São Matias. Eles estavam ali reunidos no cenáculo. No primeiro capítulo, vai narrar o que estavam fazendo no cenáculo. A igreja pequenina, eram poucos, estavam reunidos ali. A igreja nada fazia, a igreja estava paralisada, a igreja estava amedrontada, a igreja não tinha capacidade de realizar nenhuma de suas obras, mas a igreja estava reunida com Nossa Senhora e rezava. Quando se está unido a Nossa Senhora e quando se reza, é sinal de que se está às vésperas da solução. É o momento do Espírito Santo chegar. E eles, reunidos em oração, nada faziam, mas rezavam. Estavam reduzidos a essa situação. Não podiam realizar nada, porque a igreja estava praticamente reduzida a quase pouco mais de 12 pessoas, 13, 14. É verdade que havia os discípulos que eram mais numerosos, mas seja como for, estavam todos dispersos, todos tinham medo. E a igreja ali paralisada, reunida em torno de Nossa Senhora e rezando. E enquanto rezavam, vai narrar aqui o trecho dos Atos dos Apóstolos que acabamos de escutar, eles escutam um vento impetuoso que fez tremer Jerusalém e causou espanto. E o Espírito Santo desce em forma de línguas de fogo. Primeiro sobre Nossa Senhora e depois sobre os apóstolos. E a partir dali, eles saem intrépidos, não tem mais medo. Eles falam várias línguas, eles conseguem penetrar os corações. E aqui dá uma lista de cidades que eram distantes, tidas como um estrangeiro. Imagine, Roma aqui é tida como uma cidade distante e estrangeiro, porque a igreja ainda não estava em Roma, a igreja estava em Jerusalém. Nessa situação toda, essa descrição, nós entendemos como a igreja
nasce a partir desse sopro do Espírito Santo, melhor dizendo, desse incêndio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é simbolizado, sabemos que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é simbolizado, ora pela água, pelo vento, pelo fogo, justamente por causa dos efeitos que produz. Os padres da igreja costumam chamar a atenção do Espírito Santo sobre forma de água. A água que destrói, a água que dá vida, a água que cai sobre forma de chuva e produz efeitos tão diferentes. Na palmeira vai produzir um efeito, na laranjeira outro. Em cada planta produz um efeito diferente, a mesma água, porque ela vai produzir o efeito necessário e adequado para aquela criatura. Com muito mais razão, isso é um símbolo, é o Espírito Santo. Como vimos na sequência que foi cantada depois da segunda leitura, um só Espírito produzindo efeitos diferentes, dobrando o que é rígido, o orgulhoso, refrescando o calor, dando ânimo, enfim, o Espírito Santo que consola, que anima, que faz descansar, em cada um produzindo um efeito adequado. E esse Espírito Santo é manifestado de modo sublime no Evangelho que acabamos de escutar. Notem, São João, ele é muito preciso naquilo que diz. Ele não desperdiça palavras. Cada palavra aqui tem um significado. Ele, São João, vai dizer, ao anoitecer daquele dia. Para aquele tempo anoitecer, ausência de luz. Não havia luz elétrica. Tudo estava em trevas. É isso que ele quer indicar. O primeiro da semana era o domingo. Mas para São João, teólogo, aqui está significando que a igreja vai recomeçar. Sabemos que a igreja é imortal. Ninguém disso discute, a respeito disso discute. Entretanto, ela completa no seu corpo místico de Cristo, que é a igreja, os sinais da paixão. E ela vai atravessando a paixão ao longo da história, ela vai sofrendo a paixão ao longo da história, mas de que modo ela sofre? Em que situação nos encontramos? Lembro-me, na década de 95, foi perguntado à época ao doutor Plínio como é que ele sentia no interior dele, segundo a sua própria vida espiritual, falava ele ali aos seus discípulos, como é que ele sentia a paixão da igreja naquele momento. E ele dizia, eu tenho a impressão de que a igreja está vivendo a sua agonia. E ele explicava o que era agonia vem de luta, palavra de origem grega. Os gladiadores eram também chamados de agonistas, mas ele completava, a agonia de um ser que é imortal. Quando tudo parece estar perdido, de repente renasce com mais força ainda. Esta é a situação da igreja aqui no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos. Esta é a situação da igreja antes de Pentecostes, Evangelho de São João. Os apóstolos estão ali, tudo escuro, portas fechadas, medo dos judeus. 3 situações, estavam fechados, em trevas, com medo. Jesus entra com as portas fechadas, põe-se no meio deles, lhes concede o dom da paz com a saudação. Shalom em hebraico quer dizer uma paz que é dada como um dom. Era a saudação deles. Aqui saudamos com Salve Maria, né? E os judeus saúdam com Shalom, que significa a paz que é entregue como um dom. Jesus ali no meio lhes devolve a paz, porque eles tinham medo, estavam trancados e em trevas. Havia desordem ali naqueles corações. E de tal forma estavam em trevas e trevas interiores, que Jesus no meio deles, e eles não viram Jesus. Notem, não viram com os olhos da fé. Porque é o que vai dizer São João. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Viram somente depois. Deviam ter visto logo naquele instante. É que lhes faltava a luz da fé. Era trevas, estavam fechados e tinham medo. A igreja parecia que morrer. Estava parecendo que ia desaparecer. E é justamente nesse instante que ele, Jesus, saúda mais uma vez os discípulos, sopra. Imagine como foi o sopro dele.
soprou sobre eles, suave, e eles receberam o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E confere a eles, discípulos, o poder de perdoar os pecados. Os pecados, diz aqui o trecho do Evangelho, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Eles foram ordenados na Quinta-feira Santa, na instituição da Eucaristia, mas receberam o poder de perdoar os pecados depois da ressurreição, quando Jesus soprou sobre eles. Que significa o poder de perdoar os pecados? Significa devolver à humanidade a graça de Deus, recriar o homem. Os antigos padres da igreja costumavam dizer que existem 2 tábuas de salvação. Em que sentido tábuas? A pessoa está naufragando no mar, tem que se agarrar em qualquer tábua para não afundar. Qual é a primeira tábua de salvação? O batismo. E se a pessoa naufraga de novo, qual é a segunda? A confissão, o perdão dos pecados. No batismo nasce a nova criatura. E quando Deus perdoa os pecados através dos seus ministros, Ele destrói o pecado. Não fica nem sequela, não fica absolutamente nada. Pecado perdoado é pecado reduzido a nada. Nasce novamente o homem. Portanto, o maior mal que a igreja faz ao demônio e aos seus sequazes é perdoar os pecados, porque é destruir o mal da face da terra. Por isso devemos nos compenetrar desse dia em que Pentecostes mais uma vez é celebrado. A igreja tem o selo da imortalidade, mas ela parece tão pequenina, tão esquálida. Meu Deus, parece que vai desaparecer. No momento em que ela está fechada, em trevas, com medo, mas se estiver junto com Nossa Senhora e unida em oração, ela renasce com mais força ainda. Esta é a promessa de Pentecostes em 2023. Peçamos então a Nossa Senhora, já que estamos reunidos em torno dela, para que ela nos dê esse espírito de oração e esta certeza de que quando tudo parece perdido, trevas, portas fechadas e medo, se estivermos unidos com Nossa Senhora em oração, o Espírito Santo vem. Seja sobre forma de línguas de fogo, seja com tremor, seja, enfim, como brisa suave, como o sopro da boca de Cristo, ela vai renascer mais luminosa ainda, porque sobre a Santa Igreja, corpo místico de Cristo, pesa a promessa da imortalidade. Peçamos a Nossa Senhora para participarmos desse grande momento e não tenhamos receios quando tudo parece perdido. Não nos esqueçamos, insisto, temos que estar juntos em oração com Maria, a mãe de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.